Olá, olá. Vanessa, tudo bem? Muito bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. Como é que você tá? Deixa eu chamar você aqui para a gente começar aqui o nosso. Olá, 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 Vanessa, tudo bem? tudo, tudo Muito certo. bem-vinda. Prazer muito grande falar com você, viu? Obrigada, Hugo. Prazer é meu. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu ver se eu. Peraí, comentários. Desativar, compartilhar, copiar. Eu queria colocar aqui, né? Olá, Suzane. Oi? Fixar aqui o tema da nossa conversa. Deixa eu ver se eu acho Dadá! aqui. Deixa eu ver. Bom, eu tô tomando uma surra aqui, eu não tô achando o lugar para colocar Deixa eu ver. Bom, acho que a gente pode começar, Suzana. Alô? Oi, tô ouvindo. Você tá me ouvindo Opa, bem? tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Ah, Na verdade, eu só queria colocar aqui, agradecer o pessoal que está entrando, Suzane, Márcia. Bom, tô tomando uma surra aqui, eu queria colocar o tema da nossa palestra aqui, nosso bate-papo, mas eu não tô achando. Então, acho que, se você não se importar, vai ficar assim mesmo, pode ser? tranquilo. Como Tá ótimo. você achar melhor, tranquilo. Tá ótimo. Então, para quem está entrando agora, a Bárbara, a Damiana, a Suzane, a Márcia, galera que está entrando aqui, muito bem-vindos, um prazer gigante estar aqui. Vanessa, agora oficialmente bem-vinda. Eu queria conversar com você sobre tudo que está acontecendo. A gente tem falado aqui numa série de lives, né, e bate-papo com uma galera interessantíssima. E eu queria ouvir de você o que você acha que está acontecendo e o que seria, né? Qual a diferença, né, entre crise e oportunidade? Qual seria de fato a maior crise que nos ameaça, né, que já está instaurada praticamente? E quais as oportunidades que nós temos baseado nesse cenário, né, que a gente, enfim, enfrenta hoje? E mais uma vez eu quero agradecer quem está entrando aqui, a nossa querida Val, a Cristine. E é isso aí. Nossa, Hugo, te falar assim, primeiro é um prazer enorme estar aqui, mas assim, essas perguntas, na verdade, são até bem complexas, né? Eu acho Muito que é o que você vem tratando aí até nas lives que você faz, nos podcasts que eu vou acompanhando também. Assim, eu considero que assim a crise, ela na verdade vem através do momento que a gente percebe, a gente compara situações onde antes a gente se via confortáveis, né, dentro de uma zona de conforto, sabendo lidar com as situações, e você se vê de uma forma forçadamente tendo que lidar com o inesperado. Então, eu acho que é o momento, sim, que cada um tem para realmente se mostrar os seus valores, se mostrar como realmente lida com as situações, é na crise. Porque eu acho que, assim, eu acho que é o que a gente vem abordando sempre, assim, as escolhas que você faz para lidar com as situações. Então, quando você está sempre numa zona de conforto, você não consegue crescer. A crise ela vem para nos mostrar através de uma fratura, uma fissura, um problema com que a gente considera muito grande, sem saber como lidar. Quais são as opções, quais são as ferramentas que a gente tem para tentar contornar aquela situação, né? Aham. Então, assim, quando a gente se machuca, quando a gente quebra algo, vem logo essa imagem do osso quebrado, né? Então, assim, aquele é um momento de muita dor, é um momento de ruptura. Eu adoro, né? E estava estudando hoje a etimologia da palavra crise. Ela vem de separação, de ruptura, de julgamentos. Então a gente sempre vai julgar algo como doloroso quando a gente não se acha capaz de lidar com aquela situação. A partir daquele momento que você vivencia aquela dor e você começa a tirar o foco daquela dor e olhar ao seu entorno, você, apesar de não ver os meios de sair ainda daquela crise, você consegue ter
uma percepção maior de como crescer, de como aquilo te beneficiou e como que a gente precisa se transformar para lidar. Então, olá a todas minhas amigas que estão entrando aí agora, a Elaine. Assim, eu venho, Hugo, assim, de uma formação, assim, eu sou relações públicas, né, por formação, então eu já priorizo muito essa questão da comunicação e de troca de experiências, né, e na faculdade, uma matéria que foi muito importante era de prevenção de crise, onde a Luciane Lucas, que é uma professora fantástica, ela nos dava essa noção de que para saber lidar com a crise, você muitas das vezes precisa vir de uma preparação. Né? Então você tem que ser pessimista, entre aspas, conseguir olhar todas as coisas negativas de um cenário para conseguir se preparar para ele. E a partir do momento que você está nele, tem que se ter um mínimo de frieza para analisar as circunstâncias e a esperança. A esperança de que sempre há uma saída. Por mais que a gente não consiga visualizar aquela saída naquele momento, através das nossas escolhas a gente vai em busca de algo transcendente, de algo que venha nos melhorar como pessoa, nos capacitar, se ainda não somos capacitados, como a gente correr atrás dessa capacitação e como tentar, se não conseguir continuar dentro daquele cenário, quais as formas que a gente pode transformar e até abrir outros caminhos. Né? Muitas das vezes a vida vai nos dando sinais de que algo não está dando certo, então que é preciso mudar. Ou não, a gente vai através de uma calcificação, né, não remendos, mas de uma calcificação se fortalecendo para superar. É engraçado que vem essa coisa assim antigamente falava assim, você foi posto contra a parede. Quando você está contra a parede, você ali libera realmente quem você é. A verdade, o que você veio buscar. Então eu acho que a crise, eu acho que mudando aí um pouco desse cenário para o que vocês vão abordar até no curso, né, que vocês estão propondo, essa parte de transformar-se, de sair desse casulo, que é o momento que eu acho que todo mundo está, né, de se aquietar, de se, assim, procurar meios, de se estudar. É uma busca interna para depois a gente conseguir transmutar, transcender e ir para algo melhor, maior. Né? Ter uma visão além do alcance, né? É o que a borboleta faz quando ela está, né? Ela tem uma visão além do alcance, guardando consigo todas as experiências que ela passou na matéria, ali no rastejar-se, né? Sim. Mais ou menos prolixo. Não, pelo contrário, acho que sua explicação maravilhosa, está clara, e ela justamente vai de encontro, né? O que a gente vem comentando aqui, vem conversando todos esses dias, né? Porque a transformação, ela é inevitável, né? E toda crise, né, o que a gente vai chamar aqui de crise, né? O que seria de fato a crise? A crise é um período, né, que nos coloca fora da nossa zona de conforto. Eu disse aqui numa das nossas lives recentemente que a nossa primeira crise foi quando a gente nasceu, né? Aquela crise, né? E ao mesmo tempo que a palavra crise, nós poderíamos substituir por oportunidade, e por sinal, no Oriente, né, algumas regiões do Oriente, eles têm um símbolo, né? Que o mesmo símbolo que significa crise, significa também oportunidade, né? E aqui nós poderíamos usar palavras similares, por exemplo, crise, oportunidade e até mesmo transformação. São palavras que poderia teoricamente ser considerado como sinônimos, né? E aí, como eu estava dizendo agora há pouco, um dos nossos maiores, digamos assim, a primeira grande crise foi quando a gente saiu da barriguinha da nossa mãe, e por sinal, eu já quero, por falar em mãe, quero parabenizar todas as mães aqui presentes, inclusive você, né? Você também é mãe. Obrigada. Aproveito a oportunidade para poder parabenizar você que é mãe, e dizendo de passagem, né? Eu acho que um amor mais puro que um ser humano é capaz de sentir é de uma mãe pelo seu filho, né? Sim, sim. Mas voltando aqui para o nosso tema inicial,
eu digo o seguinte, né? Então, quando a gente saiu ali, né, a gente estava num lugar quentinho, ali envolvido pelo líquido amniótico, do ladinho do coração da nossa mãe, que é a maior sinfonia, né? Melhor som que a gente poderia ouvir. E aí, de repente, nós nos deparamos com a sala gelada, extremamente iluminada, pessoas que nos dão tapa, né? Que recepção é essa, né? Que nos faz chorar, mas é necessário porque a gente precisa inflar o nosso pulmão de ar para poder dar o primeiro respiro, né? Respirar no primeiro momento, né? O bem-vindo à vida, né? Então esse bem-vindo não é muito agradável, mas é uma crise, né? E ao Sim. mesmo tempo que é uma transformação. Nesse momento nós deixamos de ser um feto, passamos a ser um bebê, né? E chegamos nesse planeta numa estreia não muito, digamos, agradável, mas necessária, né? Então você também definiu muito bem quando você fala a respeito da crise, esse momento de dor, né? Outro momento que a gente pode citar como crise é o momento, por exemplo, que a gente está sendo avaliado numa prova, numa faculdade, numa escola, né? A gente não gosta dessa avaliação, mas a partir do momento que a gente passa por essa avaliação, nós subimos um degrau. Então, provável que nós somos aprovados ou não. A vida também é assim, né? Aquilo que você não aprende tende a se repetir. Aquilo que você nega tende a se repetir. E a caverna que você tem medo de entrar esconde muitas vezes o tesouro que você precisa. Não é verdade? Com certeza, com certeza. E eu adoro essa sua analogia porque eu penso logo, né, no mito da caverna lá do Platão, Então, e onde se fala realmente assim, na verdade, a gente muitas das vezes se acostuma tanto com as nossas sombras, o que a gente considera, o que a gente inventa como fantasma, como sombras, que às vezes é muito mais difícil da gente encarar a luz. Né? O pior, o desastre, né, que fala é quando realmente a gente tem medo da luz. E a gente tem medo dessa luz, né? Porque as sombras a gente já está acostumado. Então, realmente, sair dessa zona de conforto é um grande desafio, né? E o curioso que você está falando aí dessa... E eu sou assim, tá? De procurar essas analogias. Assim, no Oriente, eles consideram essa questão da borboleta como símbolo feminino da alma. Eles consideram a alma como feminina e a borboleta vai representar essa questão da transformação, mas como visto como metamorfose, mas como reencarnação, como, né, a vida, morte e renascimento de Cristo para os católicos. Então, assim, a borboleta ela é um dos símbolos da casa 8 na astrologia, que é a casa do sexo, do poder e da transformação. O número 8, como infinito, é considerado o número de Deus, assim, de maior poder. E diferente da Fênix, né, que a Fênix ela morre na mitologia, ela morre e renasce das suas próprias cinzas. A borboleta ela vai ter a mesma ideia, só que como de metamorfose. Ela se vê obrigada a fazer uma mudança de sua forma e saindo do elemento terra, que é um elemento muito material, para uma parte do ar, que vai para o manas, vai para a mente, vai para a vayu, que é a parte da transcendência. Você evolui como ser. Então, eu acho que essa busca de outros caminhos, essa busca de quem nós realmente somos, e aí vem o curso, né? Quem você quer ser. Primeiro a gente tem que ter o objetivo do que a gente quer ser, e aí conseguir trabalhar e reunir todas as ferramentas ou estudar. Esse momento que você está falando, né, da quarentena, assim, eu considero onde a gente está muito travado nas questões externas, mas a gente tem todas as possibilidades de aprendizado. Então, eu acho que as escolhas que a gente faz dessas lives que a gente está assistindo, dos livros que a gente quer ler, dos filmes que a gente quer assistir, o que vai nos transformar pessoas melhores? Eu acho que é mais do que, né, uma vitória contra o externo, é contra nós mesmos, com os nossos bloqueios, né, os nossos desafios. O que a Bárbara está botando aqui? Conta a numerologia do nosso curso que você fez depois que se inscreveu. Ai, eu fiz... Na verdade, é que eu fico em busca dessa questão do 7. Quando eu fiz a inscrição no curso, Bárbara, eu peguei o valor do curso e aí eu fiz a soma. Para mim,
eu preferi fazer, e confesso, as ferramentas que eu tenho foi em 12 vezes. Era o mínimo, né? E aí, quando eu somava tudo, dava 6, que é o número das escolhas. É a carta dos enamorados. É o número do amor, na verdade. E a carta no tarô do 6 é um cupido. Então, na verdade, tem um tarô, né? Tem tarô. O que eu sigo, gosto muito do Oswald Wirth, que na verdade não é um casal, assim, a pessoa faz uma escolha entre aquilo que é o certo, o que é o fixo, o que é o cômodo, o que não dará trabalho, o que já é, né, já deu certo, e com o novo, algo que vai te abrir para as outras possibilidades. Eu acho que quando a gente se depara com que o que a gente está ainda não é o suficiente para o que você quer de objetivo de vida, o que você quer como evolução de pessoa, eu acho que o novo vale sim. Né, a crise ou te gera um risco ou te gera uma evolução. Então, você muitas das vezes tem que fazer a sua escolha. E a carta dos enamorados vem dizer que a gente tem que fazer as nossas escolhas pelo coração. E pelo coração é diferente da emoção. É o que é a sua real vontade. Então, aí, tanto a forma da gente buscar se conhecer melhor. Então, o que nos faz vibrar, o que nos faz feliz? Então, assim, dentro dessas escolhas, aí eu usei tanto a tabela pitagórica quanto a tabela cabalística. Isso mesmo, Val, é a casa... A 6, na verdade, é a casa da rotina, da saúde, né? Que é maravilhosa. E a rotina nada mais é do que uma grande zona de conforto também, né? Para muitos a rotina é tudo que a pessoa quer é uma rotina, e para outros não. Tudo que a pessoa quer é estar bem com a saúde, mas buscar novos desafios para se superar. Então, qual é a sua saúde, né? Então, é disso. E aí dava, pela cabalística, quando eu somava o número do meu número de pedido, que foi o número da inscrição, dava 8. Aí eu falei, meu Deus, mais um sinal de que vai dar certo. Então, estamos rumo à transformação. E é isso. Então, eu vou buscando, assim, conhecimentos. Então, seja através da numerologia, do tarô, da astrologia. A Débora Fernandes, não sei se ela está aqui assistindo, mas que ela já tinha dado um like. Minha grande professora, adoro. Então, assim, eu acho que de todas as experiências a gente vai tentando tirar o melhor. E, ou seja, para o curso eu não via risco. Que risco que eu vou ter? Eu só vou sair dali por mais que eu ainda não saiba o que eu quero ser definitivamente, Hugo, isso daí é um desafio também, mas eu já tenho, assim, os sinais do que eu preciso para me transformar. Então, assim, vale essas reflexões, né? Vale ser posta aí na parede para sair o que tiver que sair de melhor. Então, vamos embora. Eu acho que a gente só tem a ganhar. Deixa eu contextualizar para quem não está entendendo. Pessoal, Bárbara Donati, a Ana Proa e eu, né, tínhamos já há bastante meses, né, a gente tinha um projeto de lançar um curso transformador para ajudar as pessoas a se encontrarem, para ajudar as pessoas a refletirem. E quando começou essa história toda de epidemia, que se transformou numa pandemia e, enfim, tudo mais que vocês já conhecem, nós nos unimos e colocamos todo o nosso conhecimento, toda a nossa força, toda a nossa energia, os nossos talentos e tudo aquilo que a gente estudou esses anos todos, voltado para a física quântica, lei da atração, cocriação, autoconhecimento, ajudar as pessoas a despertar suas potencialidades, e criamos o método Plenos. Seja quem você quer ser. O carrinho está aberto, nós iniciamos a turma, né? Iniciamos a captação de novos parceiros e alunos na segunda-feira passada, e o curso começa já na próxima segunda-feira. Então, estamos aí a 2 dias de encerrar as vendas, e a nossa aula começa na segunda-feira, às 20 horas. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, venha, suba, venha a bordo com a gente, porque vai ser incrível, vai ser transformador. E é isso que a Vanessa tá falando aqui, né? Ela foi a nossa primeira aluna. Por isso que a gente está tendo aqui o privilégio, por isso que eu estou tendo, Vanessa, o privilégio aqui de conversar com você, ouvir um pouco você, que também tem umas sacadas muito legais. Obrigada, imagina. Muito legal as tuas observações, né? E olha que coisa interessante. Eu, particularmente, venho falando muito na borboleta, né? Que é aquele momento do casulo, da transformação, que basicamente é isso que a gente está vendo aqui agora.
É isso que a gente está vivendo. Mas olha que coisa interessante. Todos nós, em algum ou alguns momentos da nossa vida, passamos por essa transformação. Você sabia que a águia passa por um momento também de transformação? A águia, né, que é um dos animais que eu admiro bastante, né, ela vive mais ou menos uns 70 anos, né? Teoricamente. Ela vive mais ou menos uns 70 anos. E desses 70 anos, quando ela chega mais ou menos ali aos 30 e tantos, 40 anos, que é mais ou menos a metade da existência dela, o bico dela começa a ficar muito envergado, né? Fica muito inclinado para baixo, e ela fica com dificuldade de cortar as presas dela, né? As garras dela começam a ficar muito curvadas, ou seja, ela tem dificuldade de prender, digamos assim, capturar as presas, né? E as penas dela começam a ficar, na sua maioria, muito ressecada, muito velha. O que ela faz? Ela, por ser uma ave de rapina, ela vai para um lugar onde ela se sente segura, né? Teoricamente um lugar muito alto, cheio de pedras, e ela começa a arrancar com o próprio bico, né? Ela começa a arrancar as penas, ela começa a arrancar as unhas e começa a bater o próprio bico contra a pedra. Imagina a dor. Ela arranca o próprio bico, arranca as próprias unhas e as penas para passar por um momento de extrema dor, fome, né? Desconforto, que a gente podia chamar aqui de crise. E depois de 3, 4 meses, ela está pronta para viver a próxima e nova etapa da sua existência. Então a gente começa Por isso que a águia está na casa de Escorpião, ó, Hugo. Aí é Fênix. É o grande simbolismo, né? E a serpente a serpente ligado à profundidade, porque o escorpião, né, o infinito, é algo muito profundo. Uhum. E o animal também, o animal mesmo, mas que não é nem o simbólico da casa de Escorpião, que é aí que eu te falei, né? É a serpente, tem a ave de fogo, que na verdade é a fênix, que é uma águia, e a borboleta. A borboleta entra como o sutil, como a pureza. Por isso que ela está ligada ao nome alma. Né? Porque a pureza, não de ser assim, da forma como a gente fala de imaculada, mas porque ela já passou pelo processo da purificação. Então ela honra as experiências que ela tem, né? O passado que ela tem. E o animal escorpião em si, ele faz isso. É uma casa regida por Plutão. Plutão é o planeta que vem onde ele fala que o que ele não transforma, ele submete. Aí é que vai o lado da sombra. E o próprio escorpião, quando ele se vê acuado, o escorpião ele é conhecido como o que pica, né? O que, né, ele vai dar ali o veneno fatal, né? De um único acerto, né? Ele só tem uma chance. E o escorpião, quando ele tá acuado, ele não vai conseguir se defender, ele próprio se pica, ele pica a própria cabeça. Então, o que nós fazemos com o poder que nós temos? A gente usa esse poder como transformador ou como algo que vai nos submeter. Então, eu acho que é essa a minha procura. Hã? Ou que vai nos paralisar, né? Exatamente. Exatamente. Então, bacana. Agora, assim, falando de crise de oportunidade, eu queria perguntar para você o seguinte: o que levou a você, agora, assim, claramente, a embarcar nessa com a gente, a querer fazer esse treinamento, método Plenos? E, como eu já falei aqui, né, foi a nossa primeira aluna a se inscrever. E aí eu queria ouvir de você, assim, o que levou? Você já falou que você busca sempre informação, mas o que te impactou, assim, que foi decisivo para você vir com a gente? Então, é um processo, né? Não é algo assim. Como eu falei, eu sou formada em relações públicas e trabalho no ramo, hoje em dia sou microempreendedora, né? Eu tenho uma agência de viagens em sociedade com o meu ex-marido, então eu venho passando, assim, na verdade foram duas crises, né? A primeira foi a crise do turismo como um todo, e que só veio vamos colocar uma palavra não pessimista, mas realista, a piorar agora, né, com essa situação do coronavírus. Então, é um momento onde no turismo, assim, a gente vive trabalhando, assim, a busca e a manutenção dos nossos clientes é muito pelos relacionamentos. Só que a gente tem um grande concorrente que é a internet. E isso só veio, assim, na verdade, piorando, né? Então, assim, a gente, na BR Afora, a gente conseguiu
ter muito sucesso, e o nosso nome foi muito bem administrado, né? A gente tem um legado da nossa marca. Então, a gente, assim, a partir do relacionamento mesmo, as indicações, né? Apesar de trabalhar com a internet, a gente vinha nessa guerra com a internet. E no momento, a segunda crise é que o meu maior sócio, o meu marido e ex-marido, a gente veio se separar. Então, eu me vi, Vanessa, no momento em que, assim, eu já estava lutando com duas grandes crises, a material e o que a gente escolhe para caminhar junto, né? Os objetivos juntos. Então, eu fiquei num dilema onde eu tive que tomar as minhas decisões. E eu acho que na hora dessa que você se percebe em crise, eu acho que é aí que vai o que você joga muito de valores. Então, as duas decisões que a gente teve que tomar, a primeira em relação ao turismo eu ainda tinha esperança de que daria certo. E ainda tenho essa esperança, porque assim, tudo que eu escolho fazer, eu faço por amor. Então, se eu tenho algo nas mãos, eu vou dar tudo que eu posso. Não sei, na verdade, até se eu dei tudo que eu poderia. Né? Eu acho que às vezes a criatividade de levar e tal, mas enfim, eu tenho assim, a consciência muito tranquila que como prestadora de serviço, como consultora de viagem, assim, meus clientes só têm a fortalecer e indicar sempre. Sempre foi uma relação muito bacana. Escolhi a arte, a arte em paralelo para viver, que me dava uma felicidade muito plena, que era o teatro. É o teatro, não era, também está de stand-by agora, como todas as artes, mas continua. E a decisão da separação, por isso o nome também crise, de quem eu escolhi para ser meu companheiro. E isso foi tomado, a decisão da separação, com grande verdade e com grande amizade. Eu acho que tudo que a gente tem que tomar tem que ser para a evolução de ambos. Então, para ele conseguir trilhar o caminho dele de autodescoberta e de amor da melhor forma possível, e eu também. Enfim, quando esse coronavírus aconteceu, eu falei assim, meu Deus, estou administrando bem a separação, ok. Estamos mantendo a agência ainda juntos, sim, somos amigos, somos parceiros. E agora com o coronavírus, o que a gente faz? Né? Então, assim, o turismo, será que vai continuar? A arte, o teatro, será como que a gente vai... Então, assim, chegou um momento... E que, ao mesmo tempo, eu não entrei em desespero. Quando a gente analisa e vê que as decisões são tomadas para o bem, para o bom e para o belo, que são os princípios, né? Valores, virtudes e sabedoria, até de filosofia, eu falei assim, estou no caminho certo. Os sinais de que a luz ou de que algo vai acontecer só vai depender dos meus esforços. Então, assim, mantenho a minha positividade, mantenho a minha alegria, mantenho a minha esperança e mão na massa. O que eu preciso fazer? Então, Guilherme! Eu também acho, mas às vezes a internet mostra os valores, na verdade, de quem às vezes... Sabe o que acontece no turismo, Hugo? Muitas pessoas utilizam os consultores de viagem para buscar informações e aí eles sugam as suas informações e aí eles fazem a compra pela internet. Ou por comodidade, ou às vezes por uma diferença de preço. Né? Expertise. Sim, e posso falar, isso dói, mas eu aprendi muito. Todos esses anos, assim, eu tô no turismo desde 2002. Na verdade, a gente abriu a agência mesmo assim em 2004. Então, assim, a gente já aprendeu muito. E se eu continuei ainda amando o que eu fazia, o que eu faço, a bagagem que eu levo de todas essas, assim, reviravoltas, de às vezes clientes queridos que você amava, que você perde todo um tempo, mas eu acho que isso em todas as profissões acontece, né? Claro. Mas, assim, eu posso te dizer que das poucas vezes que eu não conseguia administrar uma venda, perdi uma venda, sempre vinha uma coisa na minha cabeça assim, também fui livrada de várias coisas. Entrega, porque assim é. E nesse coronavírus, eu acho que eu nunca agradeci tanto a todas as vendas que eu não concluí. Porque se a agência estivesse bombando, eu agora estava bombada. Praticamente. Então assim, as poucas e boas vendas que eu fiz, a gente conseguiu sempre através da transparência, da verdade, e a gente está dando todo jeito, sabe? Então assim,
operadoras que faliram, que quebraram, que a gente teve, que eu ganhei meus melhores clientes, foi no momento dessas crises. Na hora em que vinha aquela bomba e que eu falava assim, sentava assim, junto do Zé, junto dos funcionários, falava assim, cara, vambora que a gente vai se reerguer. O que eu preciso agora é honrar a viagem do meu passageiro. E quando uma operadora falha, a gente tem que... aí vai de você mostrar o seu valor. Eu preferia perder toda a minha reserva, mas de honrar e fazer valer um nome que a gente tem, me colocar no lugar do outro, e a gente se prejudicava mesmo. E eu ganhei muitos clientes com isso, assim, sabe? Na forma como eu lidava nas crises. Então eu ganhava a confiança deles. Não, e de honrar, de falar assim, Vanessa, eu me sinto agora confiante de fazer as minhas viagens com você, porque eu sei que qualquer coisa que aconteça, vocês vão fazer o melhor. Então, mesmo que a cliente se prejudique. Então, pelo que eu entendi, assim, o que te levou a fazer o Plenos, né, a participar desse treinamento com a gente, é justamente essa vontade de se conhecer muito mais e conhecer ferramentas e mecanismos para fazer você avançar mais naquilo que você quer. É isso? Nessa nova etapa da sua vida, é isso que eu entendi? Sim. Eu preciso descobrir, preciso vencer alguns obstáculos que eu coloco para mim e preciso enxergar além. Eu acho que a questão é essa, assim, e muito do que me ajudou, assim, antes, eu fiz uma primeira live com a Bárbara, que está com você aí junto com a Ana Proa, né, na organização desse curso, e quando eu fiz essa live, e num papo tão bacana que a gente surgiu, ela falou assim, eu tenho um grande defeito, que é assim, eu não me permito receber muitas coisas, sabe? Eu quero batalhar, conquistar, mas receber, vindo assim, eu já... Por quê? Sabe, aquela coisa assim. E eu tenho que desenvolver isso assim. E aí ela falou assim, Vanessa, gostei tanto da live, eu vou te dar uma terapia. Eu já faço análise. A questão dela foi uma terapia alternativa para a gente mexer com outras coisas. Eu falei, eu aceito. Então vamos nessa questão da abundância. Agora eu aceito tudo na vida com facilidade, alegria e glória. Vamos embora. E aí eu recebi esse grande presente da Bárbara. E nessa sessão... Diga-se de passagem que a Bárbara faz um trabalho incrível, maravilhoso o trabalho dela. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Bárbara Donati. Bárbara Donati, ela é assim, sensacional. Né? Ela é aromaterapeuta e é mentora de bem-estar. Então, ela trabalhou com certas coisas assim que eu já venho trabalhando na análise, mas que uma não substitui, a outra só potencializa. E olha que coisa engraçada, Vanessa, só de passagem aqui. A Bárbara, ela foi minha mentorada, né? E depois, assim, eu junto com ela, claro, nós estruturamos a carreira dela, eu dei mentoria para ela na carreira dela, na empresa dela. E depois ela passou a ser minha mentora de bem-estar, né? Eu fui cliente dela e, por sinal, ela fez um trabalho brilhante. Quem não conhece o trabalho dela, vale a pena conhecer. E, além disso, hoje ela é minha parceira no treinamento Plenos, que tem turma iniciando na próxima segunda-feira. Então, eu, Hugo, acredito muito nessas coisas da sincronicidade. Então, assim, eu já estou em busca. Eu já sou uma buscadora. Eu quero evoluir. Não evoluir e ser melhor do que ninguém. Eu quero evoluir em relação a mim. Eu quero hoje ser melhor do que eu era ontem. Eu quero que meu amanhã seja... Então, assim... a gente conversando em uma coisa assim... Quando ela não me comentou nada desse curso. Mas eu até comecei... Porque a Bárbara eu conheci, assim... Já tinha uma empatia, uma simpatia, uma empatia por ela muito grande... Mas não tinha proximidade. E com ela eu me abri assim, e ela me permitiu essa abertura. E a gente conversando ali, a gente estava falando sobre esses aspectos da numerologia, que eu achei fantástico. E depois a gente passou para esse nome borboleta. Falamos de borboleta, que era o significado do meu nome. Quando vocês falaram, e que você na live usou a questão da borboleta, que é o símbolo máximo de uma transformação... Ah, o João Luiz também é meu cliente. Olha aí, tudo bom, seu João? E aí eu comecei a olhar os sinais de uma outra forma, como se eu falasse assim, tá reverberando em mim positivamente. Preciso. Todos nós precisamos nos reinventar. Eu acho que isso vem para
para mostrar que, assim, a gente precisa estar atento. O presente é a atenção, né? A gente tem que estar atento ao que está acontecendo hoje. Então, se eu estou no momento que eu posso estudar e tudo que eu estudar, aquilo vai me significar, eu acho que é esse o processo de ressignificar. Então, eu quero sair melhor. Não sei ainda, é uma coisa que a gente fala assim, a borboleta, assim, ela vem também nos passar essa ideia de que a gente tem que se desapegar. Você estava falando né, da questão da águia, a fênix também faz isso, você realmente se desapega. Desapega dos bicos, desapega das penas, desapega, né, das unhas, das garras. Total. Então, assim, esse momento... Oi, Joana! Joana Albano, adoro. Também é do turismo, gente. E a gente trabalha, todo mundo do turismo, assim, tá nesse momento, acho que para todo mundo, mas principalmente o turismo. Então, a gente vai se reinventando. Só que a gente tem que valorizar toda a bagagem que a gente já tem até agora, mas a gente tem que se desapegar. Na hora que ela sai, que a lagarta, né, que ela rompe e que sai desse casulo, é a hora do desapego. Eu fiz até no meu Instagram eu coloquei um videozinho de um trechinho do Khalil Gibran falando sobre essa questão do ninho. E aí, como a gente está falando, amanhã é Dia das Mães, e é um período realmente máximo de transformação que toda mãe tem, mas a parte até do desapego, a gente só permite que o nosso filho cresça a partir do momento que a gente não se torna mais necessário. Uma grande... É a dor, não seria necessário. É um desapego, Você sabe que é um dos maiores símbolos, né? Uma das maiores características do verdadeiro amor. É aquele que liberta. Exato. Então, eu acho que assim, eu quero com isso, me ressignificar de várias outras coisas e me permitir olhar além. Valorizando não só a parte material, porque o material, eu até brinquei que eu parcelei em 12, porque 12 é o número, né, da experienciação humana. Né? São 12 signos, são 12 meses, são 12 apóstolos, tudo, a experiência humana se dá em 12 casas, vamos colocar assim. E dentro dessas 12, vários ciclos acontecem. Então, eu falei assim, tudo que eu buscar para mim, eu vou tentar ver um lado positivo e de ressignificação. Então, vamos tentar ser melhores. Eu acho que é isso. Bacana. Poxa, Vanessa, eu só tenho a agradecer a você pelo carinho, pela sua extraordinária colaboração. Agora em público, eu agradeço aqui por você ter sido a nossa primeira aluna da turma. Logo quando a gente abriu o carrinho, você foi lá e se inscreveu, né? Convido aqui as pessoas que não conhecem a Vanessa, que sigam ela. As pessoas que me seguem não seguem a Vanessa, ó, quando acabar aqui a live, vai lá, segue ela. As pessoas que convidam a Vanessa, que não conhecem meu trabalho, sejam bem-vindos. E quem quiser conhecer sobre o Método Pleno, né, essa turma maravilhosa que vai começar brilhantemente envolvida, engajada na próxima segunda-feira, vai ser muito bem-vindo. Conte comigo, tá? Vanessa, eu queria que tem uma partezinha. Claro. Ainda tem um tempinho que, assim, na verdade, eu acho que... Eu anotei aqui, mas eu até já perdi. Você está falando assim, o que me levou a ser... Talvez tenha sido a primeira, né? Vamos colocar assim. Esse impulso, essa coisa, né, de querer logo fazer, foi, eu acho que assim... Estar atento, reconhecer o sinal e uma coisa chamada vontade. Eu deixei que a vontade falasse, não o impulso de fazer sem pensar. Não, pelo contrário, eu ainda pensei, ainda quis, né, fazer o cálculo numerológico para ter a certeza, mas já reverberava, mas era a vontade. E aí tem um trechinho de uma música que é do Pedro Abrunhosa. Eu escrevi aqui, mas vai de cabeça, me perdoe se eu errar alguma palavra. E tem um trechinho da frase, da música, que foi interpretada divinamente pela Maria Bethânia, que ele fala, e alguém com a voz de profeta me gritava que o caminho se faz entre o alvo e a seta. O alvo, na verdade, quem vem primeiro? Foi a seta ou o alvo? O alvo veio primeiro. Porque primeiro você tem o alvo, você lança, você já tem traçado qual é o seu objetivo, e dali você puxa o arco, né?
através do arco, que são suas ferramentas, você joga a seta. E a seta é essa sua vontade. É esse impulso que nos faz correr atrás do que for necessário para sermos melhores. E que os objetivos sejam sempre positivos, né, gente? Eu acho que é esse o maior. Você usou uma palavra aí muito importante, que vale a pena a gente grifar ela e colocar um holofote, né? Que é a questão da sensibilidade, né? Jesus, né? Eu falo que o maior poder de síntese que eu conheci, assim, que eu acompanhei, é de Jesus, né? E cada frase Sim. dele, com uma palavrinha, duas, três palavrinhas, significa um universo de informação, como, por exemplo, quem tem olhos de ver, que veja. Quando ele fala isso, né, ele fala o seguinte: quem tiver sensibilidade, quem tiver preparado, quem tiver atento, quem tiver antenado, né? Porque, por exemplo, os sinais, a todo momento, o universo fala com a gente através dos sinais, através da linguagem. Às vezes você faz uma pergunta e ouve uma música, a resposta vem através daquela música naquele momento. Às Total, vezes, total. às vezes a sua pergunta ela vem através de uma conversa, como essa que a gente está tendo aqui agora, né? E então você tem que ter sensibilidade, né? E uma coisa que eu já quero deixar aqui como exercício para quem está aqui com a gente, participando desse papo, nos dando aqui o privilégio da audiência, é o seguinte: uma das formas de você estar atento e sensível para ouvir, né, as sacadas do universo, de Deus te direcionando, é você começar a se auto-observar e tentar colocar uma parte da sua energia, do seu talento, da sua força em prol do outro, né? Porque, por exemplo, e aí eu queria sugerir um exercício, pessoal, quem está aqui com a gente, né? Coloca no papel, quando acabar aqui a live, coloca pelo menos seis atitudes que você vai tomar em prol do outro ou em prol de você mesmo para ajudar nesse momento de pandemia. Por exemplo, será que eu posso buscar um vídeo que possa encorajar as pessoas? Será que eu posso fazer uma postagem nas minhas redes sociais de alguma coisa de motivação, de fé, de otimismo, de amor, de esperança? Será que eu não posso ligar para alguém que eu acho que pode estar querendo ouvir uma palavra amiga? Então, 6 atitudes que podem ajudar você ou outra pessoa a passar por esse momento. Se cada um de nós tomarmos essas 6 atitudes nos próximos 3 dias, olha só um pouco que nós fazemos nessa direção que se transforma muito. Então, eu deixo essa sugestão aqui de exercício para que as pessoas façam, né? E, Vanessa, eu queria saber se você tem mais alguma observação. Eu queria que você fizesse aqui suas considerações para a gente, por favor, que o papo está tão maravilhoso, a gente poderia continuar falando, Eu mas acho, enfim. eu acho que eu já falo até demais, né? Mas eu queria agradecer a todo mundo que está entrando aí. Armando, quanto tempo eu não vejo, Armando? Tudo bom? A Rosane, o Daniel, que sempre apoia. O Daniel, que foi o maior incentivador dessa parte, ele que me convidou para fazer a peça O Vento Sente o Nosso Passo, adoro. Gente, assim, eu acho que a maior mensagem, assim, realmente a gente não pode evoluir sozinho. Então, assim, claro que sempre a gente também, eu tô nesse momento assim, a gente não tem só oi, Cal, a gente, Marcela, te amo, amiga. A gente não tem que pensar só na gente, porque senão a gente vai ficar sozinho. Eu acho que esse momento é máximo para isso, assim. Mas também a gente precisa, ao menos, tentar se priorizar. Nessa semana eu conversei com algumas pessoas do MAP que eu amo de paixão, assim. O MAP, para quem não sabe, é um movimento de amor ao próximo. É até da onde eu conheço o Hugo e as meninas, principalmente, que fazem parte da evangelização lá das crianças e dos jovens, a Ana Proa e a Bárbara. E assim, a gente não consegue se ressignificar se a gente não puder compartilhar. Então, muitas das vezes, quando a gente não encontra a saída, Bia, te amo, a gente procura fazer algo melhor para o próximo, porque aquilo vai nos transformar em pessoas melhores também. Então, trabalhar muito a escuta. Muitas das vezes eu falo assim, a gente precisa falar, mas a gente tem que aprender a escutar. E escutando os outros, a gente aprende tanto, Hugo. A gente não precisa experienciar pessoalmente aqueles sofrimentos, mas a gente aprende muito ouvindo o sofrimento do outro. E aquilo dali a gente se identifica em algum momento, né? E tem uma frase que vai de encontro ao que você está dizendo aí, da querida Joana de Ângeles, que ela diz que quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar.
né? Quando a gente se dedica, quando você coloca a tua energia para ajudar o outro, levando uma palavra de fé, otimismo, levando o seu trabalho, levando o seu conhecimento, levando aquilo que você pode, da forma que você pode, como você pode. Quando você faz isso, né, no primeiro momento você se sente útil, né? E você se sente importante ajudando alguém. Mas a grande verdade é que nós somos os primeiros e os grandes ajudados. Com certeza. E uma das coisas que, assim, que eu acho importante, e talvez as pessoas pensarem mais assim, a Bia que está aqui, eu amo de paixão, é que, assim, às vezes até numa simples mensagem, né? Claro, às vezes, muitas das vezes a gente não tem tempo de dizer pessoalmente, de dar um parabéns pessoalmente para aquela pessoa e tal, mas são certos hábitos que às vezes a gente toma e que, nossa, essa semana que passou, então, assim, eu tive um retorno, eu fiquei tão feliz porque algumas pessoas fizeram um aniversário e eu fiz questão de mandar um áudio, mandar um vídeo, de tornar aquela pessoa, saber que aquela pessoa é especial para mim. E muitas das vezes a gente percebe que estamos nesse momento, mas assim, numa troca, numa fala, a pessoa te devolve de uma maneira tão mais especial que é você quem ganha. Na verdade, sempre a gente é quem ganha mais, assim. Então, eu queria até agradecer a várias pessoas que estão aqui, que eu fiz essa troca, porque a gente cresce na troca. Não adianta a gente querer ser uma pessoa melhor, espiritualizada e se isolar no cume de uma montanha. A gente tem que simplesmente usar aquele conhecimento naquele momento, sim, mas depois aplicar. E eu acho que essa questão do abraço, o abraço, é assim, é algo que eu valorizo muito mais do que um beijo, é um abraço. Sabe, dê um abraço mais apertado nas pessoas que você ama, dê um sorriso para as pessoas. Gente, o porteiro, fiz a sopa, toda vez que eu faço uma sopa aqui em casa, eu faço questão de distribuir, não para todos, mas assim, tira uma porção daquela dali e oferece, sabe? Então eu fiz, liguei pro porteiro, aqui é um rodízio de porteiro danado, mandei. Amiga, prima, você não sabe, eu tô lendo um livro Rubens Alves. Olha isso, A Grande Arte de Ser Feliz. Tô falando que coincidências não existem. Sincronicidade que ela colocou aí agora. Então, assim, é valorizar essa questão da escuta, do abraço, da palavra. Ah, eu também quero ser igual a você, Thaís. E também, eu ia falar uma coisa, assim, amanhã é Dia das Mães. Uma outra coisa da borboleta, que é assim, uma fase dela, né? A borboleta vem da parte fica nos ovinhos que ficam nas folhas. Depois ela passa uma maior parte, né? Como lagarta, cega, como a Bárbara falou, comendo tudo, rastejando, sentindo ali todas aquelas dores, porque o rastejar dá esse simbolismo, né? Você tem que ir devagar e ela vai com um apetite feroz, né? Ela acaba com as nossas plantinhas. Depois ela vai para a parte do casulo, que é chamado túmulo, por isso que vem da alma feminina, o nome alma, e do despertar, do renascimento, porque ela sai de um túmulo. E aí a carta que deu que eu estava falando com a Bárbara do julgamento, que são as trombetas que te fazem levantar. Então você está preparado quando essas trombetas tocarem para você fazer o seu melhor? E aí, quando ela desperta e ela sai como borboleta, é a fase que muitas das vezes ela vive menos. Ela vive muito mais como lagarta do que como borboleta. E a principal função dela, que olha tudo lá do alto, mas que não esquece os perrengues que ela passou, né, na vida, vai ser a fase que ela vai usar para reprodução. Então, ela vive toda essa experiência, olha a vida maravilhosamente lá do alto, mas com o intuito de reproduzir. Temos que levar isso para a gente como reprodução? Não, gente. Mas, assim, é valorizar o momento mais lindo, mais mágico que realmente é. A maior transformação que pode ser é o momento de ser mãe. Mas Então, me permita uma observação, né? A reprodução, no caso da lagarta, ela pode ser refletida no nosso estágio de entendimento, no nosso estágio de conhecimento, de evolução, naturalmente, pelas nossas obras, pelo que a gente exatamente. Né? Exato. Então, e que volta, e ela sabe que os filhotes dela voltarão para aquela mesma fase que ela passou. Então, eles
passarão por todas essas metamorfoses, E todo esse principalmente de sofrimento para acordo com seus depois médicos, transcender. né? Sim, sim, mas é o desapego. O que seria da lagarta se ela não desapegasse do seu casulo? Então, que joguemos nossas cascas fora também. Aí é o Uhum. outro símbolo da serpente. Ela troca as suas escamas, né? Então, assim, é todo um simbolismo de transformação diária. Então, se a gente puder forçar, que a gente se force a transformar, sim, positivamente. Minha irmã Rafaela, Bom, Bárbara, poxa, o papo tá maravilhoso, né? Continuaria com você aqui por mais bastante tempo, mas, enfim, acho que tá na hora da gente. Nossa, quase uma hora já a gente aqui batendo papo. Quero agradecer aqui, Vanessa, pelo seu carinho, pela sua atenção, pelas suas palavras, por essa troca maravilhosa. eu Você que quer fazer mais agradeço. algum complemento? Agradecer a todo mundo que está aqui, né, com a gente, aqui dando atenção, a Bia, a Rafaela, quem mais? Deixa eu ver aqui. Nossa, tanta gente bacana. O Daniel, o Fábio, Vivi, Márcia, João. Nossa, tanta gente bacana. Queria mandar um oi para todo mundo. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado por você compartilhar. Muito obrigado por todos vocês que passaram e que Eu estão que aqui com a agradeço, gente. gente. Feliz Dia das Mães para todas amanhã. E para os filhos também. Feliz dia. É isso. Eu então encerro aqui, vou encerrar junto com você, Vanessa, e desejando, como nós iniciamos aqui falando também desse momento maravilhoso que é quando a mulher se transforma em uma mãe, né? E repetindo o que eu falei ainda há pouco, né? No meu entendimento, eu acho que o amor mais complexo que um ser humano, né? Um amor mais verdadeiro, mais puro, mais forte que um ser humano pode sentir é de uma mãe para o seu filho. Então, É a sementinha. É. meus sinceros parabéns e homenagem a todas as mães, seja mãe biológica, seja mãe do coração, seja mãe de intenção, seja mãe de amor, de carinho, de atenção, enfim, todas as mães de todo o universo, inclusive a nossa mãe Terra. Amém. Assim seja. E que todos possam ser as melhores sementes possíveis. Sair da casquinha dói, mas florescer é o que compensa. Eu acho que é isso. É isso. Obrigada, Obrigado. Hugo. Imagina. Gratidão, muito Beijo a todos. obrigado. Muito obrigado. Isso aí. Como é que eu saio? Tchau.